Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Todos bem? Espero que esse vídeo chegue bem a vocês, que vocês possam aí dar continuidade nos nossos assuntos aqui da teoria e história do direito. E agora, como vocês podem ver, nossa temática, viramos a chave aí, para começar um passeio pela história do direito no nosso país, a nossa história, no nosso Brasilzão aí. Preparados? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vale lembrar que o nosso objetivo aqui é que vocês assistam essa aula. Vou fazer uma explicação, uma introdutória sobre o tema da história do direito no Brasil, remontando lá aos tempos do Brasil colônia ainda. E nós temos um texto base no final, do Antônio Carlos Volkmann, que vai estar postado no AVA como texto base dessa aula, beleza? Bora lá? Então, a primeira ideia que eu quero transmitir para vocês aqui é que essa relação entre Brasil e Portugal é uma relação um tanto quanto interessante do ponto de vista histórico, mas ao mesmo tempo trágico do legado que ele nos deixa. E trágico porque nessa relação o Brasil vai herdar de Portugal uma estrutura política, econômica, jurídica, baseado em três características que são predominantes entre todos os pormenores que há nessa concepção. Há três características que são predominantes, que é uma característica colonialista, patrimonialista e escravagista. A ideia é que nessa relação entre Brasil e Portugal nós vamos herdar, nós vamos ter como legado principal essas três características que são fundamentais para poder pensar não só o direito, mas a nossa história como um todo. Beleza? Nos primórdios dos tempos, entre aspas, de descobrimento e de posterior colonização e de exploração da metrópole sobre essa colônia de Portugal sobre o Brasil, nós vamos identificar algumas características sociais e culturais que podem ser identificadas nos seus modos de produção. Então, enquanto a Europa estava já se capitalizando, tornando-se capitalista, comercializando, ou a Portugal vinha para o Brasil com uma política de implementação de exploração daqui das matérias-primas. Ao Brasil, minérios, metais preciosos e assim por diante. E o modo de produção que eles desenvolvem aqui é um modo de produção semi-feudal, concentrado em grandes propriedades e baseada na ideia de exploração. Então vem para cá, não desenvolve, mas apenas cria uma estrutura mínima feudal, numa hierarquia social, para extrair matéria-prima e levar as riquezas para Portugal. A formação social, portanto, ela era baseada em estamentos, estamental, não estatal, mas estamental, e hierarquizada, onde já vamos ver dentro da pirâmide nós temos algumas castas, alguns estamentos bem definidos e que impedem a mobilidade dentro dessa estrutura estamental. E nós vamos ter uma estrutura política burocrática, patrimonialista, onde a burocracia impede que haja essa mobilidade e ao mesmo tempo favorece apenas o patrimônio do senhor de engenho, do dono da propriedade feudal, sem uma identidade nacional. Então aqueles que lá vinham não vinham aqui para desenvolver uma ideia de país, um novo mundo, por exemplo, como foi nos Estados Unidos, a ideia da construção de um novo mundo. Não, a ideia era vir para cá, explora e volta para lá, sem uma identidade nacional, portanto, sem um compromisso com a ideia de nação e desvinculada dos anseios da população de origem, seja os tribos indígenas que aqui habitavam, seja daqueles que vieram para cá depois, trazidos como escravos. Então, legitimada pelos donatários, aqueles que eram os donos de terras, senhores de escravos e homens ditos bons. Alguns conceitos que ainda hoje nós utilizamos remonta a essa característica patrimonialista e colonialista, E às vezes a gente eu como historiador, fico um pouco antenado, um pouco preocupado com alguns conceitos. Uma pessoa de bons costumes, o cidadão de bem. O cidadão de bem era o dono de escravos. O cidadão de bem era um homem bom, era aquele que tinha um vasto território para explorar e que era dotado, então, portanto, de um poder econômico mínimo dentro de uma estrutura como essa. E esses conceitos vão adquirindo novos sentidos, obviamente, na atualidade, mas que nos deixa alerta quando a gente conhece um pouco dessa nossa história. Aí nós temos um gráfico para você entender como é que funcionava essa pirâmide estamental do nosso país, considerada uma sociedade do açúcar, de uma monocultura. No primeiro momento, os portugueses vêm para cá para extrair minérios, ouro, metais preciosos.
Um segundo momento passa a uma atividade de extração de matéria-prima como o pau-brasil, de levar toda a madeira para lá. E depois o momento faz com que aqueles que aqui trabalham nas grandes obras, né, grandes produções de engenhos, para poder produzir açúcar. Então nós teríamos uma aristocracia, os senhores do engenho, onde então se plantava e se fabricava açúcar. Vinha numa sequência estamental os homens livres, que eram senhores de terras, embora sem engenho, mas carpinteiros, ferreiros, capatazes. E vinha na base dessa pirâmide estamental do nosso país os escravos. Não era uma sociedade baseada na escravidão, e fazia parte dessa estrutura e dependia dessa estrutura. Essa sociedade piramidal só podia se sustentar nesse contexto às custas da escravidão. E esse é um elemento importante que vai determinar todo o resto da nossa história. E havia uma concepção ideológica que nós herdamos de Portugal, uma herança portuguesa que deixou como legado para nós, que era a ideia de uma cultura transplantada, senhorial, jesuítica, católica, absolutista e acrítica. Então, essas características são importantes, meus caros, porque quando você vai analisar o contexto atual, esse legado deixado, essa herança portuguesa levada até os dias de hoje, tem reflexos ainda muito fortes, são traços marcantes, muito fortes ainda presentes na nossa atualidade. Então nós somos uma cultura senhorial, de uma educação jesuítica católica, né, de valores de uma cristandade, né, graças às pregações e à catequização que os jesuítas fizeram aqui. Naquele contexto colonial, com características marcadamente absolutistas e ao mesmo tempo acrítica. E as concepções ideológicas que aqui chegaram com muita força por conta das transformações que aconteciam na Europa, mas sobretudo em Portugal, foi que ela refletia essa contra-reforma, portanto a defesa de uma cristandade católica e um absolutismo elitista, onde os senhores feudais, os senhores donos dos engenhos, os senhores, os capitães dessas capitanias hereditárias, é quem governaria aqui toda parte de porção de terra que lhe era devida. E a revolução cultural na colônia foi implementada por Marquês de Pombal, as famosas reformas pombalinas, que vai limitar as ações do clero, incrementando o poder econômico da burguesia e o letramento populacional. Só tem um pequeno problema, isso quando a gente estuda a história da filosofia no Brasil, mas a história do Brasil, a gente vai ver que as reformas pombalinas, que queriam modernizar a coroa portuguesa e toda a parte da estrutura política, social, econômica lá da metrópole Portugal, né, ela chega aqui no Brasil com um jeitinho brasileiro que é muito próprio da nossa história, né? Então a gente quer transformar e modernizar, trazer ideias novas, ideias liberais, implementação de um capitalismo, de uma comercialização, de dar condições de igualdade, de luta pelas pessoas, mas sem perder os privilégios dessa elite dominante. E, portanto, essas reformas são sempre mitigadas aqui, são sempre suavizadas e sempre adaptadas ao nosso jeitinho brasileiro. Por isso que nós queremos combater uma ideia absolutista, porque era uma tendência na Europa, mas não queremos tirar a coroa portuguesa, queremos que o rei continue mandando. Queremos combater as ideias e defender ideias de liberdade, porque isso favoreceria, né, o comércio com a Inglaterra, que estava encabeçando o movimento do liberalismo, mas aqui o liberalismo tinha ainda uma estrutura rígida e hierárquica, onde os senhores dominavam. Enfim, isso vai nos mostrando um pouco, quando a gente conhece nossos primórdios, nossa história, nossa origem, como é que a gente se constitui como país, como nação nesse momento. Talvez as primeiras disposições legais, né, os primeiros códigos, as primeiras leis que vão ser colocadas em práticas aqui no nosso país, né, tem como base lá as famosas capitanias hereditárias. As disposições legais desse período eram compostas pela legislação eclesiástica, então poder da igreja, pelas cartas de doação e pelos forais. São institutos jurídicos, né, herdados de Portugal. As cartas de doação e os forais eram as bases do ordenamento jurídico colonial, então, emitidos pelos reis, pelos monarcas portugueses, e que valeriam aqui. E com o fracasso da grande maioria das capitanias, tratou a metrópole de dar à colônia outra orientação designada como um sistema de governadores gerais. Então, os capitães falharam em desenvolver as terras aqui, então criou-se
uma forma de governos gerais que garantisse então uma organização mínima, claro, sempre atrelada a uma política centralizada na metrópole. Outros dispositivos legais, disposições legais que surgiram aqui foram as famosas cartas régias, as cartas dos reis, os alvarás, os regimentos dos governadores gerais, algumas leis específicas ou ordenações reais, como eram as ordenações afonsinas dos reis portugueses, as ordenações manuelinas de Afonso, de Manuel, e de Felipe, as ordenações filipinas. Então essas foram as primeiras disposições legais que passaram a vigorar aqui no nosso país. Claro, como a gente pode perceber, nós éramos uma colônia de Portugal, então as leis que valiam lá passavam a ser valer aqui também, beleza? Quando a gente fala em direitos fundamentais no nosso país, direitos do povo, direitos do cidadão, a gente tem que entender essas características que eu já mencionei aqui, e uma característica patrimonialista em contraposição a uma perspectiva liberal. E claro, encabeçado aqui no Brasil por católicos e em colônias como os Estados Unidos, né, que foi colonizado no mesmo período que o nosso, aqui por um país diferente, de uma ordem eclesiástica diferente, então nós teremos o desenvolvimento de um liberalismo lá com base no protestantismo. Essa análise pode ser muito bem encontrada em textos como do Max Weber, né, quando a gente vai analisar o espírito do capitalismo, a ética protestante, o espírito do capitalismo. O Max Weber faz uma análise que ela é, no meu entendimento, fundamental para compreender os modos de desenvolvimento econômico, industrial, capitalista, de ideias do liberalismo, do capitalismo na América do Norte, do Sul, América Central, América Latina como um todo. E a análise do Max Weber nos leva exatamente isso. Nós, país Brasil, né, herdamos uma cultura católica, uma ética católica baseada nessa noção do patrimonialismo e, portanto, de uma defesa, de uma submissão ao Senhor, de uma submissão ao Senhor. Então, a ética católica levava os povos aqui na catequização, no processo de educação formal jesuítica, né, na catequese, a que os escravos fossem submissos aos seus senhores e que defendessem o patrimônio dos seus senhores. Portanto, uma perspectiva patrimonialista, onde os senhores dominavam e, portanto, a crítica, porque não havia uma educação que priorizasse o desenvolvimento do indivíduo, mas era uma educação para submissão, ok? Lá nos Estados Unidos, nós temos, nessa análise weberiana, uma perspectiva, uma tendência um pouco diferente, porque lá vigorou uma ética protestante. E nessa ética protestante, nós temos aí como um desenvolvimento industrial e uma pregação e uma transmissão de ideias voltadas para o liberalismo, de dar autonomia para o indivíduo, de que ele é responsável pela sua benevolência, né? Pelas suas graças, pelos seus bens, pela sua riqueza. E Deus ajudaria quem cedo madruga. Então, pregações como Deus ajuda quem cedo madruga, abolir o domingo, o dia santo para poder trabalhar, tirar essa ideia de que feriados não pode ser trabalhado, de feriados como dias santos, né? Que ninguém fazia nada. Então, a lógica do trabalho e a lógica da busca desse liberalismo capitalista que vai vigorar e vai alinhar-se a uma ética protestante como uma luva, né? E, enfim, mas isso a gente deixa como indicação, se alguém quiser se interessa. Esse texto, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, demonstra um pouco algumas características sobre esse processo. Mas veja, o ideal do liberalismo estava em alta, né, na Europa. Estamos falando em termos aí de século XVI, XVII, século XVIII, né, ainda do período do colonialismo aqui. Os ideais liberais estavam lá a todo vapor. E obviamente que chegava alguns resquícios desses ideais aqui no nosso país. Só que as ideias liberais aqui estiveram presentes a partir de alguns movimentos, né, que vai demonstrar interesse por esse liberalismo, como foi o caso da Inconfidência Mineira no final do século XVIII, com a decorrência da invasão de Napoleão Bonaparte em Portugal. A família real tem que fugir de lá, né, e claro, escoltado pelos ingleses, acaba fugindo. Um livro muito bacana que sempre indico pra galera aí e quer conhecer um pouquinho, a trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889, né? A trilogia é excelente para conhecer esses marcos na ideia, mas que mostra exatamente
Com a decorrência dessa invasão de Napoleão Bonaparte, né, lá a família real tem que vir para o Brasil, fugida, escoltada pelos ingleses, e aqui em 1808 começa um novo período, uma nova etapa da nossa história, que é o famoso Primeiro Reinado. Então deixamos de ser meramente uma colônia, mas por quê? Por que deixamos de ser colônia? Porque o colonizador veio morar aqui. Não foi porque nós nos libertamos do nosso algoz, do nosso senhor. Não foi. É porque o governador, nosso líder, nosso governante, habita aqui agora. Então nós passaremos a ser um império, um reino, onde o nosso rei está morando aqui e não está mais morando em Portugal, colonizando. Então tem início o famoso Brasil Reinado e a criação de várias instituições importantes para a formação da sociedade brasileira. É criado o Banco Central do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, entre outras instituições que vão começar a dar essa característica de uma nação e de um estado que se tornará o Brasil. Como é que o direito fica nessa brincadeira toda, né? O direito no Brasil, sob esse aspecto jurídico, a obra de grande destaque é a obra de Tomás Antônio Gonzaga, denominada de Tratado de Direito Natural, dedicada inteiramente ao Marquês de Pombal e para traçar os rumos das reformas pombalinas aqui no país. Então é importante, uma dica aí para material complementar. E quando Napoleão Bonaparte perde a guerra, é enfraquecido e ao mesmo tempo acaba abdicando então do território português, né, de Portugal, o nosso Dom João IV aqui volta a Portugal em 1815. O Dom João volta para Portugal e em 1822 nós temos aí a famosa Proclamação da Independência. Aí quando todo mundo fala assim, nossa, então nos tornamos independentes, então agora graças ao povo que empunhou armas, fez uma revolução, então nós deixamos de ser uma colônia portuguesa. Então acaba o Primeiro Reinado e começa uma nova fase na história. Não, não. A gente vai ver que não é bem assim, mas há algumas características importantes desse período, beleza? Então, em 1822 é proclamada a independência do Brasil e a partir de então surge a necessidade de construção de um novo Estado nacional, uma nova nação. Olha que glória a nossa história, né? E surge nesse momento também os primeiros cursos de direito no Brasil. Sob aspecto jurídico, um marco importante foi a Constituição de 24. Então veja, em 22 nos tornamos independentes, em 24 promulgamos a nossa primeira Constituições e marca o início das codificações no Brasil. É um marco importantíssimo aí dentro desse período, né, da primeira fase da nossa história. E outro aspecto importante para a história do direito no Brasil foi a criação dos cursos jurídicos. Em 1827 surge lá a Academia de São Paulo e a Academia de Olinda, os dois polos centrais, polos jurídicos de transmissão do direito no Brasil. Claro que há algumas características importantes que a gente vai ver sobre esse direito no Brasil, mas isso vai ser ao longo das nossas aulas aqui, a gente vai se debruçar e muito sobre essa temática. Mas há algumas características gerais que dá para a gente mencionar agora e que ajuda vocês a entenderem um pouco como funcionam os primeiros cursos de direito no Brasil. O ideal revolucionário dos acadêmicos eram esses: revolucionar por meio de um direito fundamental com garantia de dignidade para todo e qualquer cidadão? Não, era apenas implementar as modernas ideologias europeias provocadas pela Revolução Francesa e sim expressas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas apenas para aqueles que podiam pertencer à elite, dentro daquele estamento, aquela classe elitista. Os estudantes acreditavam naqueles ideais e ainda deveriam lutar pela população brasileira, mas ao mesmo tempo deveriam defender os interesses de classe específicos. Claro que há uma distinção fundamental entre a Academia de São Paulo e a Academia de Olinda, a gente vai ver um pouquinho ao longo das aulas aqui, beleza? Mas assim, o bacana é que os primeiros cursos de direito no Brasil vão ser fundados por aqueles que foram à Europa estudar. E lá estudaram, conheceram as ideias e queriam, precisamos modernizar, precisamos modificar. Então aí surgem os primeiros cursos, vão formar as primeiras turmas, os primeiros bacharéis e ao mesmo tempo vão fundamentar e vão ajudar a consolidar esse direito no Brasil.
E a Constituição de 1824, após a proclamação da independência, trazia um capítulo especificamente sobre os direitos fundamentais, mas que infelizmente não eram praticados na íntegra. Um discurso rápido nesse momento aqui, mais para dar um panorama geral e começar o nosso bate-papo sobre esse tema da história do direito no Brasil, mas que ajuda a gente a ter um panorama e um pontapé inicial para isso. Primeiro texto base, estou postando lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nosso AVA, tá lá o texto do Antônio Carlos Volckmer, e que vai ser o capítulo 2, se eu não me engano é o capítulo 2, eu vou deixar a descrição certinha lá, mas é o capítulo 2 do Antônio Carlos Volckmer, que fala exatamente do direito no Brasil, dentro desse contexto do Brasil colonial, e nessa mudança de uma colônia para a proclamação da independência, de um primeiro reinado para a proclamação da independência, depois um segundo reinado e até a proclamação da República. E aí então começamos a nossa República Federativa do Brasil, história de glória da qual nós nos orgulhamos tremendamente do nosso país, beleza? Fico por aqui, abraços, e qualquer dúvida, manda que nós vamos conversando por aí. Abraços!